Tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sou uma pessoa, tenho hoje uma visão muito mais ampla em relação ao mundo, à espiritualidade. Meu nome é Valdeir, né? E qual o objetivo desse vídeo? O objetivo é divulgar a minha experiência de vida, minha experiência espiritual, meu testemunho, né, em relação à parte religiosa. Eu, até o ano de 2011, fevereiro de 2011, eu era aquele evangélico da Assembleia de Deus, sabe, bem espiritualista mesmo ali, orava pelas pessoas, pregava no culto, dirigia culto familiar. Eu, como é que se diz, eu pegava e era, dirigia evangelismo, entende? Então eu era aquele obreiro, eu era presbítero na Assembleia de Deus. E desde o início, quando eu me converti, eu tinha aquela convicção, poxa, eu preciso divulgar a verdade, aquilo que eu acreditava ser a verdade na minha cabeça, né? Porque nós somos condicionados desde a infância a entender que uma coisa é uma coisa, mas na verdade é outra coisa. Então, depois que eu assisti alguns vídeos no YouTube, no caso foi do Rubens Sodré, no canal Verdade Oculta, o nome do canal é Verdade Oculta. Eu aprendi sobre a verdade, sobre a teologia real, aquela teologia que é ocultada de nós. Mas até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Eu respeito a pessoa que continua seguindo a religião, ou seja, o cristianismo católico, o cristianismo protestante, ou seja, a Umbanda, o budismo, qualquer religião que seja. Eu respeito, porque isso aí é algo que não pode ser tirado da pessoa. Essa crença que a pessoa tem, que ela recebe, que é tipo assim, essa fé que ela acredita ter, entende? Ela, para ser moldada, para ser forjada, é necessário assim, tempo, maturidade e bastante conhecimento. Eu acho que eu já estava maduro na época que eu saí da igreja evangélica, né? Por isso que eu ao receber o conhecimento através do Rubens Sodré, eu consegui assimilar e entender a realidade, né? Então, o que acontece? Vamos entrar no assunto. Quando eu era evangélico, eu orava pelas pessoas, eram curadas na mesma hora. Eram curadas instantaneamente. Mas é algo assim impressionante. Impressionante. Eu usava o quê? O nome de Jesus, né? Eu orava no nome de Jesus, pedia a Deus no nome de Jesus. E os enfermos, os pastores ficavam impressionados como isso acontecia. Teve uma vez que eu conheci uma senhora, ela era minha cunhada. Minha cunhada. E aí eu já tinha evangelizado ela muitas vezes, né? E eu cheguei para um dia ela chegou da procissão, não querendo dizer que existe rivalidade entre cristianismo católico e protestante, que na minha opinião é a mesma coisa, só muda só o cenário, né? E aí ela chegou, na procissão, ela teve sei lá, uma contusão na perna, que ele não sabe explicar o motivo que aconteceu isso, que levou a isso a acontecer. E ela pensou assim, eu vou procurar o Valdeir, que é o Valdeir que vai orar por mim, eu serei curada. Ela já tinha essa fé. Ela conhecia o meu testemunho. Então ela chegou na minha casa e, e eu estava de bermuda no dia, eu pensei, vou colocar uma calça comprida, porque essa doutrina da Assembleia de Deus, né, um pouco rigorosa naquela época principalmente. E aí eu peguei e falei com ela, vou vestir uma calça ali e vou orar por você, tá bom? Ela tá. Aí no banheiro eu fiz uma oração, né, pedindo forças e
e explicando que eu estava de bermuda, que eu estava frequentando pouco a igreja na época, por causa de alguns problemas particulares. E eu fui lá para fazer oração por ela. E eu comecei a orar, né? E eu percebi que no momento da oração, eu senti como se fosse um fogo muito grande vindo de cima para baixo. E a minha voz começou a alterar, eu comecei a falar com uma voz bem forte, bem grossa, sabe? Bem intensa. E eu comecei a falar com muita autoridade. Eu determinei no nome de Jesus que ela fosse curada daquele mal. E quando eu terminei a oração, eu falei, agora faça o que você não poderia fazer. Ela foi, levantou na mesma hora, bateu o pé e falou, opa, estou curada. Muito obrigado, Valdeir. Eu estou curada, e todos ficaram admirados. Ela chegou carregada, morrendo de dor. Aí ela disse depois que no momento da oração, ela sentiu como se fosse como se alguém tivesse cortado um barbante do alto do joelho dela até embaixo no pé. E foi nessa hora que a dor sumiu. Então esse é só um exemplo, né? Eu posso contar muitos outros testemunhos de pessoas que foram abençoadas, não somente na cura, quando eu dirigia cultos familiares também, as pessoas eram abençoadas na parte financeira, na parte sentimental também, né? Na parte de libertação de vícios também. Teve uma vez que eu conheci um cidadão que ele trabalhava na Caixa Econômica, e ele era alcoólatra, ele não conseguia parar de forma nenhuma. Ele falou para mim que tentou de todos os jeitos. Ele era da Igreja Batista. E ele pegou e, sabendo que eu era evangélico, né, ele era, só que ele não estava muito firme, porque ele não conseguia parar de beber. Ele falou assim, Valdeir, ore por mim, Valdeir, porque eu não aguento, cara, não consigo. Eu passo na frente de um boteco e sinto aquele cheiro de carne assada ou de bebida e eu não consigo mais me controlar e já entro lá quando penso que não, já estou totalmente alcoolizado. Aí eu fiquei com pena dele, porque eu vi a sinceridade dele, né? E, de repente, ele... Aí, de repente, eu peguei e fiz a oração. Desculpa, teve uma notificação que eu estou gravando pelo telefone. Já tirei a notificação. Aí ele pegou, eu falei, disse que ia orar por ele. Aí nesse dia eu fiz uma oração. Já estava orando há mais tempo, né? Por ele. Eu já tinha orado algumas vezes por ele. Mas depois desse dia que ele me falou isso, que ele não tinha falado antes, eu fiquei, sabe, indignado. Eu fiquei muito bravo, muito triste, né? E bravo com o mal. E eu fui no meu horário de almoço. Eu ajoelhei numa cadeira e fiz uma oração por ele, mas uma oração com tanta fé, com tanta firmeza, que eu senti, sabe? Eu senti que alguma coisa aconteceu no mundo espiritual. E aí passou pouco tempo, ele estava com plano de sair da Caixa Econômica e montar um negócio dele e tudo. Aí, em determinado tempo, uma semana mais ou menos, ele voltou, foi 2 semanas. Ele voltou, onde eu estava trabalhando na época, e falou assim, Valdeir, eu estou completamente liberto. Eu não estou mais bebendo. Aquela situação que eu te falei, que quando passava em frente a um boteco e sentia aquele cheiro de bebida ou de carne assada, acabou. Eu voltei para a igreja, estou bem com a minha esposa, que estava a ponto de separar por causa do álcool. E ele todo feliz, eu falei, poxa, eu estou feliz por você. Eu estou sentindo felicidade por causa da sua felicidade. Então, esse é um dos exemplos, e tem muitos outros. Se eu for contar, eu vou passar o dia todo aqui sem parar, falando sem parar. Aí, algo que eu percebi, que eu descobri, porque isso que eu descobri, eu posso compartilhar com quem quiser. Eu não vou falar exatamente o que eu descobri, através da teologia, porque todo mundo sabe que é analfabeto funcional, né? Aquela pessoa que lê, mas não entende nada. E quando você não é o analfabeto funcional, você lê, mas você consegue interpretar o texto. Você interpreta, concorda? Então, eu analisei tudo que o Rubens Sodré falou e tirei minhas conclusões. Eu pesquisei em outras fontes diferentes. Eu fiz praticamente um mini curso de teologia e confirmei tudo que ele falou. Então, o que acontece? Depois que eu saí da igreja, eu continuei orando pelas pessoas do mesmo jeito. E as coisas aconteciam também.
Acontecia. Eu pensava, poxa, mas não era só no nome de Jesus? Ora, mas por que está acontecendo agora também em outro nome? Que eu pesquisei sobre o nome do Messias verdadeiro, em hebraico, que é Yahushua, né? Alguns falam que é Yeshua, né? Não é Yeshua. Falam que é exatamente Yeshua, mas é Yahushua, né? Yahushua que é o nome certo. Aí eu orava pelas pessoas no nome de Yahushua e pronto, acontecia o milagre. Eu falei, mas que negócio é esse, né? Quer dizer, quem quiser que eu explique sobre isso, eu posso fazer vídeos específicos e mostrar que eu estou correto. Aí o que acontece? Na Bíblia diz que a pessoa, quando sai da igreja, ela recebe 7 demônios piores do que o que estava com ele, não é isso? E na minha vida normal, isso não aconteceu. Eu continuei vivendo normalmente, com minha índole normal, com minha vida ilibada do mesmo jeito, tranquilo, nunca tive vício e não passei a ter vício nem nada. Minha vida continuou normal. Eu não incentivo ninguém a sair da igreja por minha causa. Eu não quero te influenciar. Se você se sente bem na sua igreja evangélica, na sua igreja católica, no seu centro espírita, ou no seu centro de umbanda, ou na sua igreja, no seu templo budista, independente da religião que você tenha, fique à vontade. Eu não quero influenciar ninguém. O meu objetivo é transmitir as experiências que eu tive a nível religioso. Então, o que acontece? Eu continuei orando e acontecia o milagre. Mas no nome de Yahushua, pensei, está errado isso aí. Não era o nome de Jesus que eu aprendi na igreja? Então, e aí, o negócio, assim, o tempo foi passando, eu fui buscando mais conhecimento sobre espiritualidade, estudei sobre todas as religiões, não vou falar exatamente todas, mas as principais. As afro-brasileiras, né? O budismo, o hinduísmo, e aprofundei mais no cristianismo, que é catolicismo e protestantismo, né? Através da teologia. E nessa minha busca de conhecimento, eu descobri que não é necessário você frequentar uma igreja, um templo, uma religião, para você estar em comunhão com o Criador Supremo, com Deus. Você não precisa de um intermediador aqui na Terra, um homem, uma mulher, para. Porque se você é capaz, se você é um ser humano inteligente, tem raciocínio, você não precisa de alguém raciocinar por você. Você mesmo pode tirar suas conclusões. Ah, porque o fulano tem mais conhecimento do que eu, então ele é superior a mim. Negativo. Eu posso analisar o conhecimento dele e tirar as minhas conclusões. Eu posso pesquisar em cima daquilo que ele pesquisou e tirar outras conclusões. Entende? Sabe qual é a base? É o reto pensar, o reto falar e o reto agir. E a partir do momento que você permanece seguindo a vibração elevada, a vibração boa, o amor primordial, o amor incondicional, o amor ágape, como conhecemos o grego, você vai estar sempre em paz, em conexão com o Criador, porque Ele é amor. Se Ele é amor, você está vibrando o amor. Se você vibra o amor, você vai atrair somente a energia do amor para você. Entende? Se você está atraindo a energia do amor para você, você vai entrar em ressonância com ela. Entende? É semelhante você procurar uma emissora de rádio. Você quer um exemplo aqui, a 105 FM tem aqui em Brasília. Eu procuro até que um momento eu encontro. Quer dizer, o meu rádio está na frequência 105 FM. Ele captou uma frequência que está no espaço, um espectro, que antes não estava captando, e agora está em conexão. Então, ele está recebendo todas as informações, tudo aquilo que esse espectro de frequências transmite, eu recebo. Eu ainda posso interagir, porque se o locutor fizer algum tipo de campanha na emissora, eu posso pegar meu telefone e ligar lá
ia até falar com o locutor, como acontece nas emissoras de rádio, né? E minha voz era transmitida nessa radiofrequência para o Brasil, para a Brasília toda, o Brasil todo, dependendo de onde eu estiver. Então, o que acontece? A mesma coisa acontece com o Criador Supremo. Se você estiver dentro da mesma frequência dele, que é o amor, mas quando fala amor, é amor incondicional. É aquele amor puro, aquele amor ágape. Aí sim você vai estar em conexão com ele. Você pode ter o conhecimento que for, pode ter a religião que for. E isso não vai te dar conexão com o Criador. Vai te dar conexão se você praticar o amor, viver esse amor. Entende? Então, baseado nisso, o que eu fiz? Eu comecei a viver, porque eu sempre fui do bem, sempre tive caráter, tive uma vida ilibada, sempre fui um homem correto, honesto. Então eu pensei, poxa, eu posso continuar fazendo bem, eu posso continuar orando pelas pessoas. E foi isso que eu fiz. Nas oportunidades que eu tive, várias pessoas foram curadas através da minha oração. No início, quando eu saí em 2011, meu último dia na igreja foi dia 5 de março de 2011. Esse foi meu último dia na Assembleia de Deus que eu frequentava. E com o tempo eu fui pesquisando, como eu falei, e eu descobri que não precisa de nome. Você não precisa invocar um ser, um nome de alguém para curar uma pessoa, abençoar uma pessoa, sabe por quê? Porque se você está em conexão com Deus, conexão com o Criador Supremo, e você determina que algo vai acontecer, verbalizando isso, tendo a intenção, entendeu? A intenção e a vontade de que isso aconteça, você vai entrar em ressonância com aquela pessoa que está lá longe, ou então está do seu lado agora com a imposição de mãos, e esse que você deseja, o Criador, como está em conexão com você, ele vai transmitir através de você para aquela pessoa. E é isso que eu vi. Foi exatamente isso que eu percebi, que eu descobri na prática. E muitos outros devem ter descoberto, né? Só que talvez não tiveram oportunidade de compartilhar isso, como estou agora compartilhando com vocês. Então, o que acontece? Vou contar aqui um exemplo aqui, recente. Isso foi em 2021. 2021 foi no início de 2021. Se não me engano, foi no mês de abril, maio, foi no mês de maio ou foi junho, se não me engano, de 2021. Eu conheci uma colega que ela cortava o meu cabelo, cabeleireira. E ela foi um final de semana, foi uma piscina, uma casa que tem piscina, dos familiares dela. E ela foi, tomou banho na piscina certinho e entrou água no ouvido dela. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Aí o que aconteceu? Ela pegou e resolveu colocar amônia no ouvido. Olha só, eu não sei por que ela fez isso, né? Ela colocou amônia no ouvido. Aí ela disse para mim, que eu sempre tive contato com ela, mesmo sendo minha cabeleireira, né? Uma amizade muito forte, tenho até hoje. E ela disse que sentiu a dor da morte quando colocou essa amônia no ouvido dela. A dor da morte. E depois disso, ela falou que começou a sentir tontura. Tontura, igual a pessoa que tem labirintite. E aí, eu fiquei sabendo disso, isso foi no final de semana, no domingo, né? Aí eu fiquei sabendo disso na segunda-feira à noite. Foi quando eu mandei mensagem para ela que eu não queria atrapalhá-la, porque ela tem muitos clientes na segunda-feira. Aí, quando ela me contou isso, ela falou que chegou a comprar o remédio para labirintite. Labirintite. E resolvia. Só que durava pouco tempo o efeito do remédio. E ela comprou pouco. Não foi só uma caixa. Aí eu falei para ela assim, ó, fulana, eu vou orar por você essa noite e você vai ser completamente curada. Você crê?
E ela disse, sim, creio. E ela sabia que eu não sigo igreja, não sigo religião nenhuma. E aí eu falei assim, ó, você vai ficar curado e não vai precisar comprar mais remédio. Porque ela comentou comigo que tinha acabado. Você vai amanhecer totalmente curada, não vai precisar de remédio. Aí tudo bem, aí eu peguei e antes de dormir fiz uma oração por ela. Só que eu não invoquei Deus, não invoquei Jesus, não invoquei Yahushua, não invoquei o nome de ninguém. Eu simplesmente determinei que ela fosse curada, determinei que a minha energia vital chegasse até ela e tocasse nela. Eu entrei em conexão mental com ela. Era como se eu estivesse sentindo ela em mim. E eu determinei que ela fosse completamente curada. Verbalizei com toda a minha vontade, com toda a minha intenção. Eu me conectei com o Criador Supremo, com Deus. E naquela mesma hora, eu senti a cura dela. E aí tudo bem, fui dormir, crendo que ela foi curada. Aí no dia seguinte, a terça-feira, eu resolvi não ligar para ela, não mandar mensagem. E quando foi na terça-feira à noite, eu liguei para ela e conversei, falei: "E aí, tudo bem? Você melhorou?" E ela, para minha surpresa, minha surpresa não, né? Não pode ter surpresa, que tem que ter fé também, né? Ela me disse que estava completamente curada. Ela me falou, vou tirar meu óculos aqui por causa do reflexo, tá? E ela me falou que estava completamente curada. Ela disse que estava até com intenção de comprar o remédio na terça-feira de manhã, mas como ela amanheceu curada, ela disse que não precisou mais. E até hoje, ela não sentiu mais isso. Aí alguém pode dizer, poxa, mas como que isso acontece? Ah, não, porque está na Bíblia que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Ora, mas a questão não é que é dom. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Sabe por que eu falo isso? Eu vou contar um exemplo aqui, um testemunho. Quando eu era evangélico, no início da minha fé, eu morava em Goiânia. Eu passei a morar um tempo em Goiânia. E eu conheci um cidadão que era evangélico, acho que ele era diácono da Assembleia de Deus, se não me engano. E ele não tinha essa questão de orar pelas pessoas, não. Ele só pregava ali junto com o pessoal, mas ele não orava por ninguém, para cura, nem nada. Aí eu resolvi contar para ele as minhas experiências, assim como estou contando para vocês agora. E eu contei para ele, né, que as formas que eu orava quando as pessoas eram curadas, eu orava com muita fé, com muita determinação, eu falava no nome de Jesus, seja curado agora. Eu determino agora, no nome de Jesus, que essa enfermidade vai sair, que das minhas mãos saia um fogo agora, saia unção, e que essa enfermidade saia, que ela não permaneça agora, no nome de Jesus, sai! E tirava a mão. E eu expliquei isso para ele, eu falava com fé, com firmeza, com autoridade. Ele só me ouvindo, calado. E ele agradeceu. Aí depois de alguns dias eu fiquei sabendo que ele virou, lá em Goiânia, ele virou como se fosse um superstar religioso, porque ele passou a orar dessa mesma forma quando pregava, e para a surpresa de todos, as pessoas eram curadas. Curadas. Curadas e abençoadas. Só que eu estava reclamando um pouco dele porque ele achava que ele precisava gritar, 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 né? Mas não é gritar. É você falar com autoridade, com firmeza, porque você, quando você fala com firmeza, você vai exalar a sua vontade, a sua intenção. E essa vibração boa que vem de Deus, do Criador Supremo, que está em conexão com você, ela é transmitida para as pessoas. É como se você fosse um canal de bênção. Entende? O rádio, o aparelho de rádio é um canal de bênção. Por quê? Porque enquanto ele não está conectado naquela emissora que você quer, está numa sintonia que não tem nenhuma emissora de rádio, ele não serve para nada. Porque esse rádio faz barulho, faz chiado, incomoda todo mundo. Ou se ele não tiver nenhuma emissora, uma frequência que não tenha nenhuma transmissão, vai ficar mudo. Então, para que serve esse rádio? Está gastando energia. Mas se você sintoniza uma emissora de rádio e o conteúdo lá é aquilo que você gosta,
Opa, já mudou a situação. Mesma coisa é você com Deus. Se você é o rádio, receptor e transmissor. Se você se conectar com Ele, você vai receber aquilo que é dele. E você poderá transmitir, assim como o rádio faz, porque o rádio recebe a frequência de rádio, eletronicamente faz a conversão daquilo ali em voz, em áudio, que sai no alto-falante, e as pessoas passam a ouvir aquilo ali. E aquela mensagem vai ser edificante ou não, depende do conteúdo que a pessoa colocou. Se for uma música, vai trazer uma lembrança boa. Se for uma palavra de fé igual essa agora, vai transmitir uma esperança boa, uma sensação boa, entende? Então nós somos esse canal. Nós somos esse portal de luz, de energia, de poder. Então você precisa somente se conectar com Deus e pronto. Se conectar com o Criador. E foi isso que ele fez. Ele se conectou. E através disso, muitos foram curados. Ele ficou, depois ele me procurou, ele ficou, Valdeir, não sabia que era desse jeito. E isso acontece até hoje. Tanto que na próxima live, eu vou fazer uma oração de fé. E vou ler um salmo antes para você. E vou fazer uma oração de fé e você será completamente curado. Ou abençoado na área que você quer. Entendeu? É muito simples, é só você se conectar com Deus. Se conectar com Deus. Se você, na sua fé, você prefere se conectar com Maria, com a Virgem Maria, ou com algum santo é, qual o termo que usa? Desculpa. Devoto, algum santo que você é devoto, você pode se conectar, entendeu? É a sua fé. Desde que você esteja com a sua fé conectada em Deus, primeiramente, desde que você esteja com o coração puro, desde que você esteja com o coração limpo, sabe, sem mágoa, desde que você esteja com vontade de receber aquela benção, desde que você esteja com a intenção de receber aquela bênção, pode ser cura, pode ser problema financeiro, problema familiar, problema sentimental, você será alcançado pelo poder do Criador Supremo, pelo poder de Deus, entende? Ah, não, mas eu tenho mais fé em Jesus, então você vai mentalizar mais Jesus, mas em Deus também. Você vai mentalizar mais a Virgem Maria, mas em Deus também. Ah, não, você é de religião afro-brasileira. Então não tem problema, você pode mentalizar a, a, a entidade que você acredita, mas em Deus também. Ah, não, eu sou do budismo, então se você quiser mentalizar a Buda, você mentaliza Buda, mas Deus também, entende? E aí sim você será abençoado, porque eu vou falar para vocês, eu não estou me exaltando, sabe por quê? Não tenho necessidade de me exaltar. Eu não tenho necessidade de me exaltar, entende? Porque são muitas experiências. E a Bíblia é um livro muito, sabe, cheio de mistérios. E para você conseguir entender esse livro, você precisa analisar muito, sabe, interpretar, precisa buscar conhecimento teológico para poder entender bem aquilo ali. Mas o mais importante é a sua intenção, é o seu desejo, é a sua vontade, entende? E eu falo para vocês por experiência própria que realmente aconteceu tudo isso. Todos esses momentos. E a prova, a maior prova de que eu estou falando realmente a verdade, será o momento que você será abençoado ou abençoada. Será o momento que, mesmo com esse. Agora é uma live, né? Mesmo que você assista essa live já gravada, você vai receber essa bênção do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a sua intenção, a sua vontade e a sua conexão com Deus, o seu desejo é que fará a diferença. Entende? A partir do momento que você mentalizar aquilo que você deseja, e você crer, e você se conectar com Deus, com o Criador Supremo de todas as coisas,
e você se conectar com a sua fé, com a sua âncora de fé. Como eu falei, você é católico, então você pode se conectar com o, o santo que você achar melhor, que você tem fé. Você é do budismo, de qualquer religião que seja, não interessa. O importante é você ter essa fé, essa conexão com o Criador Supremo, que ele está acima de tudo. Aí sim você verá acontecer o milagre. Porque eu vou servir somente de canal para você. Lembra que eu falei do rádio? Existe a transmissão, esse espectro de frequência que transmite a mensagem e ela chega onde? No aparelho de rádio. Ele vai processar aquela informação e vai transmitir, vai expelir, vai projetar em voz. Não é isso? Então, o YouTube é esse espectro de radiofrequência. Vamos colocar dessa forma, nessa analogia. E aí, você é o canal de recepção, você está assistindo. Então, você vai processar e você vai, né, exibir aquilo ali, aquela mensagem. Então, você vai manifestar aquilo que você deseja, porque você vai estar conectado com o Criador. A partir do momento que você assistir essa oração com fé e mentalizar a sua fé no Criador, no santo que você é devoto, você vai receber também, vai manifestar em você esse poder, o poder supremo, entende? Então é isso aí, ó, são 31 minutos já, quase 32. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou e gostou, dê o like, né? O like ajuda o canal a crescer. Se você quiser continuar recebendo as notificações, é, inscreva-se no canal, porque assim você vai ter a oportunidade de receber os próximos vídeos, porque, igual eu falei, eu vou orar pelas pessoas a partir de agora. Eu vou começar a orar pelas pessoas, elas receberão a cura. Então você pode procurar uma pessoa que esteja no hospital, você pode, no momento da oração, até mesmo executar o vídeo próximo de uma pessoa que esteja enferma no hospital, entendeu? Independente da doença, do problema de saúde. Uma pessoa que esteja presa em um presídio, ou qualquer local que a pessoa tenha problema, você pode fazer isso. E você vai ver, você vai testemunhar isso. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, negativo, porque é a experiência que eu tive de vida, entende? É a experiência que eu tive de vida. Essa é a realidade. Então é isso, eu teve um caso uma vez recentemente, no ano de 2021 também, que o cidadão estava entubado no hospital. Ele estava entubado naquela época daquela pandemia, né? E as pessoas orando por ele, nada estava acontecendo, nada, 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 nada. Ele estava piorando cada vez mais, piorando cada vez mais. Aí quando eu fiquei sabendo que ele estava desse jeito, eu comecei a fazer oração por ele, da mesma forma que eu orei pela minha cabeleireira, que eu falei. Da mesma forma. E aí, no primeiro dia, noite que eu orei, no dia seguinte eu fiquei sabendo do quadro dele. Pensei, opa, melhorou. Ele começou a evoluir. Aí na segunda noite, foi uma campanha que eu fiz por ele, praticamente. Na segunda noite, eu orei por ele novamente. Opa, melhorou mais ainda. A terceira noite, mais ainda. Quando foi na quarta noite, depois da quarta noite, ele estava praticamente recebendo alta. Depois, aí eu orei mais uma vez. Depois da quinta noite, ele já estava. O médico já tinha declarado que ele ia receber alta. Ele estava desentubado, totalmente desentubado. E o médico já ia dar alta e falou que ele ia ter sequelas porque talvez ele não lembrasse das coisas direito por causa do tempo que ele ficou entubado. Ficou quase 30 dias entubado. E ele ia ter dificuldade para andar por causa da musculatura, que foi muito tempo parado. E para surpresa de todos, ele saiu na cadeira de rodas, mas em menos de um mês ele já estava andando, menos de um mês já estava andando, fazendo fisioterapia, mas já estava andando, e em menos de 3 meses voltou a trabalhar, porque a memória dele voltou completamente. No começo estava realmente com dificuldade de memória, mas depois ele voltou a andar, a lembrar de todas as pessoas, em menos de 3 meses. Quer dizer, isso é poder, entende? Então, meu objetivo é esse, meu intuito é esse: ajudar aqueles que estão cansados, ajudar aqueles que estão sofrendo,
ajudar aqueles que estão enfermos com doenças que não tem nem explicação, entende? É isso, eu resolvi fazer isso, porque foram tantas experiências na minha vida, mas tantas experiências, que eu pensei, poxa, eu tenho uma obrigação, sabe? Eu me senti na obrigação de fazer isso, ajudar aqueles que estão perdidos. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque o próximo vídeo que eu fizer, que eu vou fazer, será justamente a oração da fé. A oração da fé. Eu vou ler um salmo. Se vocês quiserem colocar nos comentários qual salmo que vocês queiram que eu leia, eu vou ler esse salmo que for mais votado. E nós vamos orar logo após o salmo, fazer um comentário depois do salmo. E vamos orar e você vai ver o poder de Deus na sua vida. Certinho? Agradeço muito pela atenção de todos. Eu espero que todos possam ter entendido o que eu falei. Eu não tenho intenção de denegrir religião de ninguém, nenhuma religião. Pelo contrário, eu quero que todos permaneçam nas suas próprias religiões, mas que possam ter essa experiência de cura, de libertação e também se transformarem em canais de bênção. Assim como eu sou um canal de bênção, você também pode ser um canal de bênção. Tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Agora, como que eu saio daqui? Dessa live, cadê? Onde está? Agora, eu não sei sair dessa live, gente. É a primeira vez que eu fiz uma live, que vergonha. Eu vou clicar no X aqui, será que sai? 1, 2 e tchau!